Quem tá falando aqui é o Laitas e esse vídeo aqui é sobre medo. Você pode ter visto pela capa que eu usei o Mori aqui como... Bom, você pode ver pelo próprio vídeo em si que vai ter bastante imagens de Mori e tal, mas é porque... só porque eu gosto do jeito que representa. Do jeito que o Mori representa o medo. Não é um vídeo sobre o Mori, embora eu pretenda fazer um no futuro. Bem, mas vamos lá. Como eu disse antes, esse vídeo é para falar sobre o medo e basicamente explicando, que acredito que todo mundo já saiba, mas o medo é uma ferramenta da nossa cabeça para poder defender a gente. O medo ele serve como uma forma de autodefesa. Ele serve, por exemplo, se você tem medo de altura, é uma ferramenta da sua cabeça para dizer: toma cuidado, não cai daí, você vai morrer. Se você tem medo do escuro é porque você não sabe o que tem no escuro. Qualquer coisa pode vir de lá e, sei lá, te machucar. Bom, o medo ele basicamente serve como uma ferramenta para nos proteger, como eu disse antes. Mas há alguns casos que o medo é algo muito grande e, bom, ele pode atrapalhar a nossa vida cotidiana. Ultimamente eu tenho me interessado bastante por assuntos de terror, coisas como filmes, séries, ou até mesmo algumas histórias que eu leio em livros. É uma coisa bem recente, coisa que antigamente eu não via. Então eu tenho me interessado um pouco mais sobre essas coisas como medo, esse tipo de coisa e tal. E, bom, normalmente eu tenho esse problema que eu quero assistir as coisas de terror, mas eu quero assistir de noite. Eu quero assistir quando não tem ninguém em casa. Eu quero entrar no clima. Só que o meu problema com isso é que eu faço. Porque depois eu simplesmente tenho medo de ficar sozinho em casa. É, eu sei, um cara de 19 anos com medo de ficar sozinho em casa é bobo. Mas, bom, eu sou assim. Enfim. Mas, enfim. Prosseguindo, no caso, o medo, como todos os outros vídeos, esse vídeo vai ser falando um pouco sobre minha experiência pessoal. Mas, pra quem não sabe, eu tenho talassofobia. E que basicamente é o medo do mar. Eu queria contar um pouco porque eu não tinha antes. Eu não tinha talassofobia e eu era uma pessoa bem de boa. Inclusive nasci numa cidade com praia, então tipo, eu costumava ir pra praia bem de boa e tal. Só que eu comecei a ter talassofobia a primeira vez quando uma vez eu tava surfando, simplesmente assim. A gente ia pra praia surfar e aí quando a gente chegou tava cheio de água-viva. Pra quem não sabe, água-viva eles têm aqueles negocinho, né? Que machuca basicamente você pisar numa água-viva. E aí, tipo, eu não cheguei a pisar, mas eu lembro quando eu cheguei, um familiar meu falou assim: ah, eu lembro de alguém que veio na praia nadar e pisou numa água-viva e tiveram que amputar o pé. Talvez fosse uma mentira, eu não sei dizer se isso é uma mentira ou uma verdade. Eu tinha, sei lá, uns 7 anos na época. Então, pra mim aquilo era verdade. Eu não entendia. Eu não sei porque alguém mentiria pra uma criança de 7 anos, além de assustar ela. Mas se era esse o objetivo, funcionou. Eu fiquei muito assustado, água viva, e eu simplesmente decidi naquele dia que eu não queria mais entrar no mar. E depois a gente foi na praia de novo e eu vivia com medo de entrar na água e pisar em uma água viva. Mas até aí tudo bem. Eu ainda entrava na água, só tomava cuidado e tal. Só que, tipo, depois de um tempo eu comecei a ficar realmente apavorado, não com a ideia da água viva, mas sim de qualquer coisa que tinha no mar. Porque uma vez quando eu fui, eu pulei de uma pedra junto com a minha família. De uma pedra a gente foi pulando na água. Só quando eu pulei, a gente passou a mão eu passei aí tipo com a mão raspando assim na pedra. E aí eu comecei a sentir uma ardência na mão, no pé. E aí, algumas pessoas estavam comigo também. Quando a gente saiu, a gente foi ver e tipo tava onde a gente tava sentindo ardência, tava tudo cortado e era por causa do sal da água, né? Que tava ardendo. E
a gente descobriu que na verdade era porque a pedra estava cheia de siri na parte de baixo, que foi justamente onde a gente passou tipo, uma perna, onde o nosso braço, a perna arrastou na pedra. E aí eu fiquei apavorado no dia, eu lembro que eu não quis mais entrar na água justamente por causa disso. E eu fiquei com uma cicatriz, na verdade, na, na mão. Mas, tipo, não foi tão profundo assim. Se eu não me engano, eu fiquei com cicatriz porque eu ficava tirando, era um corte médio assim, eu ficava tirando a casquinha, enfim. E aí, tipo, todo mundo nos outros dias foram na praia normal, entrando na água, só que ali eu tava apavorado já, eu, tipo, pô, da primeira vez falaram sobre água-viva, agora o Siri, mas eu ainda conseguia ir pra praia, assim, vamos dizer. Só que conforme os anos foram passando, eu ia entrando na água e, tipo, qualquer buraco, qualquer coisinha que eu sentia na água, eu ficava morrendo de medo, porque eu achava que eu ia aparecer algum outro bicho e tal. Até um dia que eu devia ter uns 10 anos e a gente foi na praia de novo. E aí a minha mãe falou, cuidado com o buraco. Aí eu, que buraco, não sei o que lá e tal. Ela falou, bom, a gente tem um primo que que ele morreu aqui. Quando, no caso, ele tinha desaparecido durante o tempo quando ele estava na água. E quando a gente foi procurar, a gente descobriu que tinha um buraco na água, ele caiu e morreu afogado. E porque ele não sabia nadar. E eu não sabia nadar. E eu era uma criança de tipo uns 10 anos e eu fiquei apavorado. E aí eu tipo, porra, o mar é totalmente assustador, qualquer coisa pode me matar aqui. Mas ainda assim, eu ainda assim continuei indo pra água. Só um pouco, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu tinha por volta dos 12, 13 anos, que eu parei completamente de entrar no mar. Porque, tipo, eu não lembro que filme que eu assisti, sobre o espaço e tal. E aí eu fiquei pensando, e aí foi passando e tal. E aí eu pensei, pô, espaço assustador, né? Porque no filme, se eu não me engano, tem uma cena que o cara fica no espaço assim. E ele fica tipo flutuando. E eu fiquei pensando nessa cena. Eu falei, pô, imagina, o som não se propaga no vácuo. Você fica no espaço, você não consegue nem tipo socorro, você não consegue se mexer, você só vaga assim, rumo, não consegue respirar e tal. E aí eu parei pra pensar um pouco, porra, deve ser exatamente a mesma sensação de você estar se afogando no mar. É tudo escuro, você não deve enxergar nada direito, você não consegue respirar, não consegue chamar por ajuda. E eu fiquei com esse pensamento na minha cabeça. E aí na próxima vez que a gente foi na praia, eu falei, um pessoal meu, minha família, ela entrando na água e eu pensei, nossa, que legal, bora na água e tal. Só que eu travei no meio do caminho e fiquei apavorado. Porque eu pensei, poxa, imagina se eu me afogo. E desde então eu morro de medo do mar. Eu sempre que eu vou na praia eu fico só na areia, fazendo buraco, qualquer coisa. E se eu vou no mar é ali no rasinho só pra lavar o pé. Mas, tipo, isso se tornou uma coisa muito... um problema pra mim. Porque, por exemplo, às vezes o pessoal vai na praia e eu vou junto e eles ficam brincando no mar. Tipo, bora jogar alguma coisa no mar, jogar bola, sei lá. E eu não consigo isso, simplesmente porque eu fico apavorado com a ideia de algum bicho aparecer ou eu me afogar. E engraçado é que uma das minhas opções para carreira para seguir era ser biólogo marinho. Eu queria muito conhecer os animais do mar, os não perigosos, né? Só que o meu medo, ele falou mais alto e fez eu desistir desse desejo meu. Então, tipo, era uma carreira que eu gostava pra caramba. Que eu poderia estar trabalhando atualmente, mas o medo simplesmente me afastou. E eu gosto do jeito, e voltando para falar um pouquinho de Mori, eu gosto de Mori justamente pelo jeito que ele trata o medo. Que o Sunny, no caso, né, aparece algumas cenas lá dele com medo e tal, tentando a escada, de altura no caso, né, de aranha e tal. E eu gosto de como ele apresenta o medo do Sunny. Que é tipo, o Sunny tem medo de aranha porque uma vez ele tava brincando com o pessoal e caiu uma aranha nele, ele caiu na água e quase afogou. Ele tem medo da água justamente porque uma vez ele caiu na água e quase se afogou quando a aranha pulou nele. O Sunny tem medo de alturas ou escadas, sei lá. Justamente porque pelo que aconteceu com a irmã dele, a Mari. Eu gosto do jeito que Sunny trata, que a Mori trata,
justamente pelas habilidades, né, do Sunny para quando ele tá com medo. Que é que as habilidades do Sunny quando ele tá com medo é focar, persistir e superar. E é tipo, é exatamente isso que a gente tem que fazer quando tá com medo. A gente tem que focar, perceber que tá, isso é um problema, eu tenho que enfrentar. Você tem que persistir porque seu medo não vai sumir do nada. Algumas vezes você vai continuar com medo, você tem que continuar tentando todas as vezes que for possível. E aí você vai superar. Simples assim, você vai deixar de ter medo. Uma outra coisa que eu tinha muito medo, no caso, por causa de uma experiência passada que eu tive, que eu não pretendo contar agora, talvez em algum vídeo eu conto, mas é algo um pouco pessoal, que é referente a meio que socializar, assim, será que eu posso dizer assim? Bom, por causa de experiências passadas, eu me tornei uma pessoa um pouco mais introvertida. E eu, quando era criança, era uma pessoa muito extrovertida, mas aconteceu uma coisa, um amigo meu, uma coisa que um amigo meu fez, de quando eu era criança, que fez eu me tornar uma pessoa introvertida. E aí, tipo, eu tinha medo de fazer amizades, justamente porque eu não queria que acontecesse de novo. E, tipo, só que isso acabou me pegando tanto de um jeito que, tipo, chegou no nível de eu não conseguir simplesmente socializar com as outras pessoas. Eu ficava com medo de conversar com outras pessoas. E aí, tipo, tinha coisa, matéria na escola que eu fazia sozinho porque eu tinha medo de fazer algum amigo e ele fazer a mesma coisa que essa cara fez quando eu era pequeno. E, tipo, é lógico que eu fiz alguns amigos, alguns poucos amigos, mas, tipo, eu tinha esse medo. Foi algo que ficou, tipo, permanente pra mim, ficou com medo. Que hoje em dia eu tive que trabalhar nisso, porque meu medo era tanto que eu meio que não tinha mais habilidade de conversar. Alguns anos atrás, assim, acho que uns 2 anos atrás, estavam querendo me mandar pro fonoaudiólogo, acho que é isso que fala, não sei, eu não lembro o nome. Bom, é alguém que basicamente trata da sua dicção, porque como vocês podem ver, eu ainda gaguejo muito nos vídeos, eu falo tipo meio travado mesmo, porque eu fico nervoso, mas no caso, eu passei tanto tempo sem falar com o pessoal e tal, principalmente porque logo depois veio a pandemia e tal, mas eu era uma pessoa meio reclusa, que eu fiquei com problemas na dicção, eu não conseguia falar direito, eu precisava, tipo, eu falava, ou eu falava muito rápido e as pessoas não entendiam, ou eu falava tudo muito embolado, muito atrapalhado, e o pessoal também não entendia. Então estavam com essa ideia aqui em casa de me mandar pro fonoaudiólogo. Eu não lembro se é fonoaudiólogo, tá? Eu tô falando porque é o que me veio na cabeça, mas eu não tenho certeza se é. Enfim. E eu tive que começar a trabalhar isso, porque meu trabalho hoje em dia é basicamente falar com as pessoas. Não somente esse, que ainda não é o trabalho que me sustenta, mas meu trabalho que me sustenta também é basicamente conversar. E eu tenho esse péssimo problema que eu não consigo conversar com as pessoas. Mas hoje em dia eu já sou bem melhor, tipo, eu tive que aprender a conversar na marra, porque senão eu ia ficar pobre, ia morrer de fome em algum lugar. Mas eu tive que ir na marra, eu tive que ir aprendendo a conversar e hoje em dia, tipo, eu consigo conversar muito melhor. Eu ainda não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, mas tipo, eu consigo iniciar um papo com alguém. Eu consigo começar a conversar, tipo, normalmente e hoje em dia eu consigo até elogiar as pessoas. Normalmente é um dos problemas de eu, tipo, não conseguir fazer muitos amigos é que eles perguntavam alguma coisa e sim, eu só respondia, eu não costumava. Eu não costumava, tipo, puxar assunto. É aquele tipo de pessoa chata, por exemplo, que você conversa e a pessoa não consegue responder algo que seja além de sim, aham, tá. Basicamente, eu consigo. E aí aos poucos eu fui aprendendo. Tanto que ultimamente eu tenho feito alguns amigos a mais, porque eu consigo agora, hoje em dia, tá persistindo a conversa. Mesmo que me incomode um pouco no começo, eu consigo tá indo, basicamente. Eu ainda tenho alguns problemas, tipo, vai ser muito raro você me ver iniciando uma conversa e eu te chamando, por exemplo, se eu tenho você em algum aplicativo de conversa, vai ser muito raro você ver eu iniciando a conversa, mas eu respondo, de boa, eu consigo conversar e responder.
Ainda tem algumas coisas que me travam, principalmente quando alguém me elogia, porque eu fico muito travado, não sei como responder. Mas eu tô trabalhando pra melhorar isso. Então, tipo, o medo é algo que te atrapalha muito você. É necessário que você tenha medo de algumas coisas sim, porque o medo muitas vezes vai te proteger. Mas você não pode deixar o medo dominar sua vida. Senão você vai se tornar uma pessoa que não consegue fazer nada. Bom, mas o vídeo é só isso mesmo. Eu agradeço para quem assistiu, para quem tirou um pouquinho do tempo para assistir. E esse vídeo é um pouco mais longo do que os últimos que eu fiz, já que é uma ideia que eu queria trabalhar um pouquinho mais. Bom, mas é isso mesmo. Qualquer coisa, tamo aí, né? Muito obrigado por quem assistiu. Eu não costumo pedir isso, porque eu até acho que é meio chato. Porque eu acho que se a pessoa gosta da coisa, ela mesma tem que mostrar, não alguém que tem que lembrar ela. Mas eu vou pedir pra vocês me ajudarem dessa vez, porque ultimamente o canal tem tido um rendimento bom, então eu gostaria que crescesse um pouco mais. Então, se você puder compartilhar, deixar seu like, ou até comentar, porque eu gosto muito de ler comentário. Eles me deixam muito animado, tanto é que você vai ver os vídeos anteriores. Eu tento ao máximo responder os comentários, ou às vezes... Mas às vezes, tipo, eu não sei o que responder. Mas eu sempre vejo todos os comentários, porque é algo que eu gosto muito. Eu me sinto feliz vendo a perspectiva de outras pessoas, ou alguém falando alguma coisa, tipo, ah, eu gostei disso, ou não, eu tenho que mudar isso. Mas é basicamente isso. Então, muito obrigado pela sua atenção. Tenham uma ótima noite. E, bom, até semana que vem.